É isso aí, agora eu vou diretamente para o TCU, falar com o presidente do TCU, o ministro Vital do Rego. Presidente, é um prazer em tê-lo aqui no Jornal Atricom e aproveitando, gostaria que o senhor falasse qual a impressão que o senhor tem desse jornal aqui criado pela Atricom na TV Justiça, na TV Cidadão Alagoas, para os tribunais de contas e para a sociedade. Eu queria cumprimentar a Atricom por mais esse golaço, né, de comunicação. A Atricom tem uma responsabilidade muito grande de criar uma unidade entre tribunais de contas dos estados, de ter uma relação direta conosco. E essa relação está cada vez mais profunda, em que nós trabalhamos juntos em diversos eventos que formam o grande complexo de contas, o sistema de contas do país, né? Estamos entendendo com a Atricom uma série de discussões que nos vêm do Supremo, como, por exemplo, as questões das emendas. A Atricom tem dado uma contribuição muito grande. E soube da existência desse jornal exatamente pela TV de Brasília, né, às quintas-feiras, cumprimentar o jornal, vi o jornal, excelente qualidade, um jornal dinâmico, um jornal que leva informação. Esse é o grande postulado nosso, é ter transparência, eficiência e levar a informação ao cidadão, aquele que mais precisa saber a função de um órgão controlador de contas. E essa divulgação, capilarização dessa informação, quanto mais chegar ao povo brasileiro, melhor será. Presidente, como é que está o relacionamento do TCU, Tribunal de Contas da União, com os demais poderes da República e os trabalhos realizados com os gestores públicos e com o cidadão? Nós criamos uma secretaria específica para tratar de relacionamento institucional, a Secretaria de Relações Institucionais, porque é dever do TCU dar apoio na forma da Constituição ao Congresso Nacional, apoio técnico ao Congresso Nacional. E essa secretaria faz a interlocução com o Congresso, com o Supremo, com os órgãos que compõem o sistema de justiça e o sistema legislativo e o sistema executivo. Por isso, essa criação faz com que nós agilizemos soluções mais rápidas, funcionemos melhor e transfira para aqueles que nós estamos tendo a responsabilidade de oferecer os nossos subsídios, as nossas teses que desenvolvemos aqui no tribunal, condições para que eles possam usá-las da melhor forma possível. A aproximação com o cidadão é a nossa maior e mais definidora tese de estratégia. Eu quero um TCU que o cidadão reconheça. Eu quero o TCU culturalmente próximo ao cidadão, linguagem simplificada, o cidadão ser participante de um TCU que, antes de punir, ele ensina a não errar. Eu sempre digo, o gestor capacitado é aquele gestor que vem ao TCU aprender conosco, na nossa universidade, criamos esse vínculo e ele sai daqui em condições de promover uma boa licitação, cumprir um bom contrato, fazer um bom edital. Então, nós temos que dar ao gestor essa capacitação. Isso nós estamos fazendo através de diversos programas com a participação do gestor e dos órgãos a eles vinculados lá no município. Queremos trazer os 5.700 municípios para o TCU através de programas como esse, ou outros programas que capacitam o cidadão mesmo. Fizemos já isso, trazendo o cidadão para transformá-lo em auditor social. O auditor social é o que vê o TCU, né, entende o papel relevante do TCU em fiscalizar as contas públicas. Quando ele vê uma obra inacabada no seu município, ele vai receber uma série de informações nossas e ele vai poder se envolver para solucionar aquele problema que muitas vezes está deixando ele ir para uma creche, levar seu filho numa creche, porque a creche está incompleta, uma escola, uma unidade básica de saúde. Nós temos no Brasil 11.000 obras paralisadas e a maioria delas são obras de municípios e nos pequenos municípios. Então, esse auditor social que nós o treinamos aqui, ele é mais está nessa guerra contra a paralisia de obras públicas. No último dia 11 de junho, no mês passado, presidente Vital, o Tribunal de Contas da União, ele aprovou com ressalva as contas do atual governo referente a 2024.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas ressalvas e também os números do governo atual. Os números foram muito bons, os números da macroeconomia, crescimento do emprego, a geração de renda, um movimento para sair do mapa da fome, aplicação de recursos, mas teve um ponto que foi motivo de muitas ressalvas. Continua aquele ponto da Previdência Social, porque a curva de dívidas cada vez mais aumenta, a pirâmide etária está invertida, né? Nós temos pouco mais contribuintes do que beneficiários, a relação está em 1,7 para 1. Quando eu cheguei aqui no TCU era 5 para 1. Em 10 anos, por conta de uma série de desvios e malversação dos recursos públicos no INSS, a gente vê situações que estão essas aí nas páginas policiais do Brasil. Mas um outro ponto que merece a nossa recomendação para criarmos aqui um ambiente mais favorável à industrialização, ao crescimento do Brasil, são as renúncias fiscais. Hoje o Brasil, ao longo desses últimos anos, vem aumentando gradativamente o número de setores que são hoje atingidos por renúncias fiscais. Isso quer dizer, o governo deixa de receber. Deixando de receber, ele não tem como aplicar nos seus deveres, que é saúde plena, educação e escolaridade plena, enfim. Temos que reverter isso, porque hoje já são 600 bilhões de reais por ano que é retirado do orçamento em forma de receitas não cobradas, receitas tributárias, receitas de uma série de outras receitas, inclusive receitas de ordem municipal e estadual. Então, a União já tem isso, os estados também renunciam, lá para o município renuncia. Então, só o número da União é dado 600 bilhões de reais a preço de 2024. 2025, esse número vai para 842, algo em torno de 34% do orçamento de renúncia fiscal, são de renúncias fiscais. É um tema que nós vamos tratar com o Congresso Nacional. Já criamos um observatório social para acompanhar todas essas renúncias, o que é que elas têm resolvido na vida do cidadão, qual é a eficiência econômica, qual é o ganho social que essas renúncias têm feito. Entendemos que não há retorno social e econômico, mas vamos monitorar isso através das políticas públicas que são ocupadas e as fiscalizações e os monitoramentos que o TCU está fazendo. Presidente, foi um prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Agradeço ao senhor e toda a sua equipe de comunicação aí do TCU e até a próxima entrevista.